Essa questão caiu no Enem PPL e ela consiste no seguinte: ele disse que tem dois corredores, um posicionado no ponto P2 e o outro posicionado no ponto P1. Ele disse que ele começa a percorrer essa pista no sentido anti-horário. Você nota que tem um trecho da pista que é percorrido em linha reta. Então, se eu destacasse aqui para vocês, esse trecho que eu estou destacando aqui é percorrido em linha reta por ambos. Então, evidentemente, vai ter o mesmo comprimento que o texto da questão garantiu que era Lzinho, tá bom? Você percebe que existe na pista, além da parte reta, uma parte circular. Por exemplo, eu estou garantindo para vocês que isso aqui faz parte de uma circunferência. Então, aqui eu tenho uma circunferência de raio R2. É exatamente a posição do corredor P2. E enquanto que o corredor P1 ele está posicionado em um ponto da pista também circular, só que de raio maior, onde essa pista de raio maior ele chamou de R1, tá bom? Então, o que foi que ele disse? Ele disse que a distância percorrida por P2 até chegar à linha de chegada é a mesma distância percorrida por P1 até chegar à linha de chegada. E essa distância ele chamou de Lzão. Então, é como se eu estivesse garantindo para vocês a seguinte situação. Você nota que P2 ele começa a percorrer essa pista de forma circular, seria a parte verde. Essa parte verde seria a parte circular percorrida pelo corredor P2. E a parte aqui branca, Lzinho, é a parte linear. O corredor P1, ele também percorreu uma parte circular, mas a parte circular que ele percorreu foi da circunferência maior, onde o raio da circunferência maior é R1. Então, você percebe que a distância total percorrida por ambos, a questão garantiu que era a mesma. E essa distância total, a questão chamou de Lzão. Ou seja, se eu quero saber quanto é que mede essa partezinha verde, basta pegar a distância total que ele percorreu, que é Lzão, e subtrair a distância percorrida em linha reta, Lzinho. Então, eu posso garantir para vocês que o comprimento dessa parte verde é igual ao comprimento da parte amarela. Por quê? A distância total percorrida pelo corredor posicionado em P1 também foi Lzão. A total. O que é a total? É a parte que está na circunferência mais a parte percorrida em linha reta. Então, eu posso garantir para vocês que distância foi essa que ele percorreu nesse arco. Foi a distância total Lzão, menos a distância percorrida em linha reta Lzinho. E o mesmo raciocínio vale para o corredor que está na raia, situado na circunferência de raio menor. Posso garantir que essa distância percorrida foi Lzão menos Lzinho. Por isso, pessoal, que por ser uma circunferência menor e ele vai percorrer um arco de menor comprimento, ele foi colocado em uma posição atrás de P1, exatamente para compensar essa menor distância que ele vai percorrer. Então, essa questão, o que ela vai exigir de você? Ela vai exigir de você que você saiba diferenciar entre achar o comprimento do arco e achar a medida de um arco. Então, vamos imaginar que eu coloque aqui uma circunferência. Essa circunferência que eu estou colocando aqui, ela está centrada em um ponto que eu vou chamar de ponto O. Ela tem um raio Rzinho e um ângulo central θ, onde está determinando sobre a circunferência um arco de comprimento L. Então, preste bem atenção. O comprimento do arco e a medida do arco são coisas distintas. Se, por exemplo, eu quero achar a medida desse arco em radiano, basta determinar quantas vezes o raio Rzinho cabe dentro do seu comprimento Lzinho. Então, basta dividir Lzinho por Rzinho. Então, quando eu falar que um arco mede 2 radianos, eu estou garantindo que o raio cabe 2 vezes dentro do seu comprimento. O que eu quero que você perceba? Que se eu fizesse aqui uma circunferência maior, centrada no mesmo centro da circunferência menor, que seria o ponto O,
você percebe que se eu complementasse aqui, ó, o raio dela, evidentemente, é menor, ou maior do que o raio da circunferência, a primeira circunferência que eu tracei. Esse raio eu vou chamar de Rzão. Então, isso significa dizer que o mesmo ângulo θ está determinando sobre a circunferência maior um arco maior que eu vou chamar de Lzão. Agora, o que eu acho interessante é que, embora essas circunferências elas têm raios diferentes, eu tenho uma maior, outra menor, o ângulo central é o mesmo. Então, esse ângulo central θ é tanto mede θ para a circunferência de raio Rzinho, como ele também mede θ para a circunferência de raio Rzão. Professor, então, se eu calculasse a medida desse ângulo central, θ, para a circunferência maior, ia ser o mesmo resultado, não ia mudar absolutamente nada. Só que agora você vai ter que pegar o arco que ele está determinando sobre a circunferência maior, que não é Lzinho, é quanto? É Lzão, e dividir pelo raio da circunferência maior, que é Rzão. Então, você percebe que a mesma quantidade de vezes que Rzinho cabe dentro de Lzinho é a mesma quantidade de vezes que Rzão cabe dentro de Lzão. Então, esses arcos têm medidas iguais, no entanto, têm comprimentos diferentes. Então, o que ocorre aqui nessa questão é a mesma coisa. O arco verde e o arco amarelo, para a questão, têm comprimentos iguais. Mas vocês notam que eles estão em circunferências de raios diferentes. O que isso significa dizer? Significa dizer que se eu quisesse achar esse ângulo aqui que eu estou chamando de θ, e é importante deixar bem claro o que a questão quer que eu ache a razão entre a medida desse ângulo, que eu estou chamando de θ, pela diferença entre Lzão e Lzinho. É esse o objetivo da questão, ele quer que eu encontre essa resposta. E aí eu gostaria que você pensasse na seguinte circunstância. Você nota que o arco verde pertence à circunferência de raio menor, que é R2. Então, você percebe que se eu colocasse a medida desse arco verde, muito bem, o arco amarelo, ele já pertence à circunferência de raio maior, que é a circunferência de raio R1, essa daqui. Você percebe que o ângulo descrito por esse arco amarelo, ele é menor do que o ângulo descrito pelo arco verde. Professor, mas você acabou de falar que são iguais os comprimentos. O comprimento do arco verde é o mesmo comprimento do arco amarelo, mas as medidas são diferentes, você está vendo. Você nota que se você quiser achar θ, que é essa parte branca, você vai ter que pegar o arco maior, que é o arco verde, e subtrair o arco menor, que é o arco amarelo. Quando eu falo subtrair arco, eu estou me referindo à sua medida e não ao seu comprimento. E como é que eu faço para achar a medida de um arco? Toda vez que você quiser achar a medida de um arco, você vai pegar o seu comprimento e dividir pelo raio da circunferência que ele se encontra. Então, por exemplo, eu tenho um arco verde. O que eu faço para achar a medida dele? Eu pego o comprimento dele, que eu sei que é Lzão menos Lzinho, e divido pelo raio da circunferência que ele se encontra, que é R2. Ah, professor, então se eu quero achar a medida desse arco verde, o que é que eu devo fazer? Você deve pegar o comprimento dele, que é Lzão menos Lzinho, e dividir pelo raio dele, que é R2. Se eu quero achar a medida desse arco amarelo, eu tenho que pegar o comprimento do arco amarelo, que também é Lzão menos Lzinho, só que eu tenho que dividir pelo raio dele. O raio dele, a questão já chamou esse raio aqui, chamou de R1. Ah, professor, então se eu quero achar a medida do arco amarelo, eu pego o comprimento dele, que é Lzão menos Lzinho, e divido pelo raio dele, que é R1. Eu estou dizendo para vocês que se eu quero achar esse ângulozinho aqui branco, que eu chamei θ, basta pegar o arco de medida maior, que é verde, e subtrair o arco de medida menor, amarelo. Então, é isso que eu vou fazer. O que a questão quer? A questão quer que eu divida isso por Lzão menos Lzinho.
você percebe que Lzão menos Lzinho você pode cancelar tranquilamente. Lá no numerador, o que ficou? Ficou 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Se você for olhar o gabarito que tem isso exatamente na letra C. Então, resolvemos uma questão em que eu mostrei para vocês que o simples fato do aluno não ter a ideia da diferença entre comprimento de arco e medida de arco pode levar ele a uma confusão muito grande na resolução dessa questão.